Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tocantins Rural Podcast. Hoje nós vamos falar de inovação na pecuária, de ciclo completo aqui no estado do Tocantins, sustentabilidade, genética e também integração lavoura-pecuária. E vamos falar sobre o primeiro leilão de touros que vai acontecer em Porto Nacional. E para contar todos os detalhes, eu recebo aqui a médica veterinária e também pecuarista da Fazenda Encontro da Natureza, Jaqueline Guelfi. Ela que é mãe de dois, casada e disse que o seu hobby é trabalhar na fazenda. Seja muito bem-vinda e muito obrigada, Jaqueline. Obrigada, Sara. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande estar com você. Né? A gente já se conhece aí um tempinho e fico muito feliz por a gente poder bater um papo aqui hoje. Jaqueline, vamos lá. Te conheço há um tempo aqui, tive a oportunidade de conhecer a fazenda, conhecer sua família, seu pai, sua mãe, né? Inclusive entrevistei seu pai aqui. E eu queria que você contasse pra gente como que a sua história se conecta com o estado do Tocantins. Porque eu sei que a sua formação não foi aqui no estado do Tocantins, como médica veterinária, foi em outro estado. Sei que você fez aí uma extensão fora do país também, mas em que momento que se conectou aqui com o nosso estado? Sara, meu avô veio para o Tocantins em 87, 86, 87, né? Então ele Seu avô veio materno. materno. Ele veio para trabalhar para um pessoal que ele já conhecia lá do interior de São Paulo, né? Ele é do interior de São Paulo, da cidade de Itabapoã, inclusive da cidade do Boi Mocho Itabapoã, né? E ele veio para cá e enxergou um lugar de muitas oportunidades, né? Então, ainda era norte de Goiás, e aqui ele viu assim um lugar que estava começando a ter um de desenvolvimento, né? E o pessoal não dava muita coisa pelas terras daqui, mas ele já enxergava um potencial, né? Já era um homem experiente. E aí ele era muito amigo do meu pai, né? Meu pai e meu avô sempre foram muito amigos. E meu pai já tinha esse sonho de ter uma fazenda. Então eles juntos eles enxergaram uma oportunidade aqui, né? Meu pai comprou um pedacinho de terra, comprou 40 alqueires em Monte do Carmo, que ele inclusive trocou numa linha telefônica, né? Naquela época a linha telefônica valia muito Valeu muito dinheiro. dinheiro. E ele tinha uma linha telefônica e trocou por terra. E assim começou a história da fazenda, né? Então, aí eles colocavam gado nessa fazenda, depois vendia todo o gado, comprava mais um pedacinho de terra, né? E assim meu pai foi construindo. Depois virou o estado do Tocantins. E aí a gente começou a vir para cá. Você vinha passar as Eu vinha férias? passar as férias, né? Então, o meu pai comprou a Encontro da Natureza mesmo em 92, que foi o mesmo ano que eu nasci. Então, a minha infância era aqui. E eu sou menina de apartamento. Eu nasci e fui criada em apartamento. Eu nunca. A primeira vez que eu fui morar numa casa foi quando eu vim morar na fazenda. Eu nunca tinha morado numa casa, né? Então, eu não tinha problema com energia, eu não tinha problema com água, eu não tinha problema nenhum, né? Os problemas que tinha o zelador do prédio resolvia. E aí, só que assim, eu sempre gostei muito de cavalo, sempre gostei muito de gado, né? Então, a minha alegria era vir para montar cavalo, para trabalhar com gado, e eu gostava muito. Eu tenho uma tia que ela é mais ou menos da minha idade, a gente tem 1 ano e meio de diferença. E tinham as crianças que moravam na fazenda e os primos dessa minha tia. Então, aqui eu era a criança que eu queria ser, né? A gente brincava, jogava bola, andava a cavalo, saía escondido para represa, né? A minha mãe até hoje, ela fala assim, tá vendo? Quando você reclama das crianças agora, é porque você tá pagando o que você fazia comigo. É, porque eu vejo, acompanho os seus filhos, né? Eles gostam muito, gostam de tomar banho de mangueira, de andar em cima da caminhonete, de ir pro lago e pegar girino. É a graça deles. Então, e assim, de vez em quando eles saem escondidos, e eu saio procurando pela fazenda. E assim e era assim a minha infância aqui, né? Então, eu acho que isso colaborou muito, assim, pela minha paixão pelo Tocantins. E a minha mãe e meu pai falam que eu devia ter uns 6 anos quando eu falava que eu queria ser veterinária e trabalhar no Tocantins com o meu avô, morar na fazenda com o meu avô. Então, assim, vem de muito criança. E eu nunca mudei o plano. O plano sempre foi esse. O plano sempre foi ser veterinária, me formar e vir morar no Tocantins. E realizou, e Realizei. está aqui. Há quantos anos, Jaqueline? Já tem 9 anos. Fazer 10 anos, no começo do ano que vem.
que vocês estão aqui no estado do Tocantins. E aí eu queria entender, essa sucessão familiar, então, aconteceu de forma natural, não foi imposta, nada disso, porque você está, né, fazendo, você está dentro da propriedade hoje, você junto com seu esposo, vocês tocam ali a propriedade. Queria entender também, né, qual a parte maior que você faz dentro da fazenda, qual a parte que o Luiz acaba fazendo ali. O... Para mim foi muito natural, Sara. Nunca foi uma coisa imposta, sempre foi uma coisa que eu quis, né? E quando eu entrei na faculdade, quando eu estava naquele processo do vestibular, a fazenda era muito diferente do que ela é hoje, né? Então não era uma fazenda tão tecnificada, né? Ela já estava caminhando para ser um negócio, mas ainda parecia longe de ser um negócio assim com uma proporção que já desse para eu me dedicar como veterinária só à fazenda, né? Mas as coisas mudaram muito de quando eu entrei na faculdade para quando eu saí, né? Então, teve um processo aí de intensificação e ele foi muito rápido, né? Eu conheci o Luiz na faculdade, o Luiz também é veterinário, e ele sempre soube que meu plano era esse. Meu plano nunca mudou. Meu plano era me formar e vir para cá. Mas quando eu entrei na faculdade, eu imaginava que eu ia trabalhar uma parte do tempo na fazenda, prestar algum serviço para a fazenda, e eu ia ter tempo de trabalhar para fora. E eu lembro que eu estava no meio da faculdade e o Lucas, que é um amigo nosso, né? Ele é veterinário também, ele faz a parte de reprodução para a gente lá na fazenda, da Clivar, ele junto com o Danilo. Ele falou assim pra mim... Ele estudou com vocês? Não, ele já trabalhava na fazenda, né? Ele já prestava entendi. serviço. Quando eu entrei na faculdade, eles já prestavam serviço. Foi logo no comecinho. Da eu Clivar. Eles começaram a prestar serviço na fazenda em 2010 e eu entrei na faculdade em 2011. Certo. E por volta ali de 2013, o Lucas me chamou. Ele falou assim, Jaque, eu sei que você quer ser veterinária, você quer trabalhar, mas eu acho que você tem que observar que quando você vier para a fazenda, você já não vai ter tempo de atuar como veterinária para fora. Seu tempo vai estar todo tomado aqui. E eu ficava pensando, mas como, né? Como que meu tempo vai estar todo aqui, né, se eu vou ser veterinária? E realmente foi o que aconteceu, né? Quando eu entrei na fazenda em 2016, realmente, assim, a coisa que eu menos fazia era ser veterinária, de fato, né? Era a clínica, era a cirurgia. Você tem muitos processos dentro da fazenda, que é importante a visão do veterinário dentro desses processos, mas que não são operacionais, assim, de um veterinário, né? Vamos dizer assim. E o Luiz já sabia que esse era meu plano. E ele, desde então, desde sempre, ele falou assim, não, tudo bem com esse plano. A gente começou a namorar já no fim da faculdade, né? Faltava um ano para terminar. Inclusive, o estágio que a gente fez no exterior, nós fizemos juntos, né? Eu ia para um lugar, ele ia para o outro. No final, a gente... não, vamos para o mesmo lugar, então, né? Vamos para o Texas. Só que ele saiu da faculdade, ele não estava conseguindo arrumar um emprego na área que ele queria. E ele queria trabalhar com bovinos, né? Ele já tinha essa vontade. Porque equinos já era um mercado fechado lá no estado de São Paulo. E ele sempre falou, não, eu saio daqui, eu não quero ficar aqui. Só que quando ele se formou, ele foi para os Estados Unidos e eu vim para cá. E nesse meio de tempo eu descobri que eu estava grávida. Então volta o Luiz, né? E aí meu pai chamou ele para trabalhar na fazenda. Ele falou, Luiz, então assim, o que a Jaque ia fazer, ela não vai poder fazer agora. Então, se você quiser vir para cá, se você tiver paciência para aprender, eu tenho paciência para te ensinar. Né? Então, e aí o Luiz topou. E eu falo que ele veio para viver o meu sonho. E acho que hoje ele está muito mais ligado no meu sonho, né, do que eu. Do que você mesmo. Mas que bacana, que história bonita. Quando a gente ouve assim, nossa... E aí eu lembro, né, que seu pai contando que te teve paciência para ensinar e que ele começou mesmo, e que ainda bem que ele teve paciência também para aprender e sabedoria, porque ele começou ali nos coxos, né? Foi. Seu pai Meu pai era muito criticado. Muito, assim, ele apanhou bastante nisso daí. Porque... algumas pessoas entendiam que ele estava querendo colocar o Luiz numa posição abaixo
por ser genro, sabe? Alguma coisa assim. E, na verdade, a gente conversa muito sobre isso em casa, né? Nós éramos 2 veterinários formados, mas a gente não tinha experiência nenhuma dentro Sim. de uma fazenda, né? Eu tinha um conhecimento um pouquinho maior que o Luiz, porque, assim, eu já estava inserida, eu já ajudava meu pai na parte administrativa. Comecei a ajudar meu pai, eu tinha 12 anos. A fazer a parte administrativa da fazenda. Então, meu pai tinha um livrinho que ele lançava todas as despesas. Então, ele já passava para mim. Ele passava as notinhas, ele anotava e eu passava para esses livrinhos, né? Depois, a gente começou a fazer planilha. Depois, passou para um sistema financeiro que chamava Money, que era de 99, esse Money. Então, assim... Mas o Luiz, ele não tinha essa intimidade, né? Então, o Luiz já montava cavalo, ele já tinha intimidade, assim, com cavalo, com gado, mas não com um negócio pecuária. Então, quando ele veio, o pai falou assim, Luiz, o que você sabe disso? E o Luiz teve muita humildade para falar assim, não sei nada. Ele falou, então, ó, eu não quero que você fique aqui a vida inteira no confinamento. Eu quero que você aprenda o serviço aqui, e depois você ensine para alguém do jeito que eu vou te ensinar, para você ir para outras frentes. Mas para você poder ensinar alguém, você tem que aprender. Você tem que aprender desde lá do começo. Então, o que ele quis ensinar para o Luiz ali, no começo, era a importância de uma água limpa, Sim. era a importância de uma ração que não tivesse quente ali no coxo, para que o animal pudesse comer, né, consumir aquilo lá de forma confortável. Era fazer uma ronda sanitária bem feita, né, para a gente ter certeza que não tinha nenhum animal ali que estava doente ou estava com algum desconforto, né? Então, começou... do começo, o Luiz realmente, o primeiro ano dele no confinamento era limpando o bebedouro, era passando pá em coxo, né, era carregando, era fazendo mistura, era tratando. Então, ele começou daí, né? Então, hoje, ele tem uma visão muito ampla do negócio 360 do negócio. por conta disso, né? Mas meu pai foi muito criticado. E seu pai foi muito sábio, né? Teve uma sabedoria naquele momento de enxergar a visão, ter a visão de futuro. Sim. Do que seria melhor para o negócio e para a família como um todo. E agora já quero falar com você sobre sustentabilidade e inovação, né? Entender onde tudo começou, porque eu sei lá que vocês têm integração lavoura-pecuária, tem a questão do ciclo completo que vocês realizam, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão da genética, mas quando que começou mesmo a parte da inovação, que vocês tiveram essa necessidade de fazer de forma diferente na fazenda? Sara, eu costumo dizer assim que a primeira tecnologia que contribuiu para essa intensificação que a gente trabalha hoje foi a ATF, né? Então, por quê? Né? Que culminou em tudo. Uma coisa foi puxando a outra. Mas a ATF, ela chegou para a gente em 2010 e desde 2001, na verdade, a gente já tinha aquele conceito de estação de monta, né? Então, o meu avô e meu pai, eles sempre tiveram uma preocupação muito grande em usar touros melhoradores, né? Então, eles sempre usaram touros POs, iam buscar em Uberaba, né? Na época, o acesso a esses animais, esses reprodutores, era mais difícil, né? Era muito caro? Era caro e era difícil a logística, porque Sim. aqui no estado tinham alguns criadores, mas eles não conseguiam suprir a demanda. Então, para o meu pai poder comprar um reprodutor, como é que era? Meu avô ia esperar em Fátima ou em Paraíso, na BR. E o que o pessoal fazia? Vinha lá de Uberaba, carregava um caminhão e subia pela 153. Ia parando em alguns lugares, desciam os animais e os criadores iam lá e escolhiam esses animais. Compravam direto ali do intermediador, né? Então, era difícil você comprar na fazenda. Era muito caro o transporte para cá, né? E os criadores que tinham aqui eram poucos. Na época, não tinha tanta tecnologia de ATF, não tinha a fertilização in vitro. Então, o acesso a essa genética melhoradora era muito difícil. Então, aí eles já tinham essa preocupação. Em 2001, o meu pai começou a fazer a estação de monta, né? Mas a estação de monta natural. Então, começou a concentrar ali um pouco mais em determinada época do ano, que era melhor para a vaca emprenhar e depois para ela parir esse bezerro, para que a gente pudesse desmamar ele mais pesado, né? Então, para cá, se falava pouco ainda disso, né? Em outros lugares já O seu pai aprendeu isso com seu avô? Sara, eu acho que eles foram aprendendo juntos, Juntos. sabe?
o meu avô, ele era, assim, extremamente operacional. Muito operacional. Ele não fazia conta, o negócio Sim. dele era resolver o problema. E o meu pai sempre foi um empresário, sempre foi um Sim. administrador, sabe? Então, eles trabalhavam muito bem juntos, Entendi. sabe? E o meu avô sempre foi muito atento a essas tecnologias, que na época eram difíceis, mas ele tinha essa atenção. E ele tinha uma coisa que era muito boa, mesmo que ele não acreditasse naquilo ali, ele acreditava muito no meu pai, né? Então, olha, Celso, eu acho que não vai dar certo, mas se você quiser fazer, nós estamos juntos. Né? Então, não tinha empecilho. Vamos fazer e vamos fazer bem feito. Né? Então, eles foram aprendendo juntos e essa sinergia deles era bacana. Então, meu avô muito operacional, boiadeiro antigo, muito experiente. Meu pai também já tinha uma experiência, né? Ele foi criado no interior, foi criado nesse meio, mas já tinha a visão do administrador, né? Que é diferente, faz muita diferença pra gente. Então, já tinha essa questão da estação de monta, mas em 2010 isso intensificou com o IATF. E ali a gente viu a oportunidade de aumentar rebanho, né, de uma forma consciente, tendo acesso a uma genética melhor, né, que muitas vezes a gente não conseguia aumentar o rebanho porque faltavam touros realmente. Só que quando veio a IATF, né, junto com a estação de monta que a gente já tinha, o que começou a acontecer? Começou a concentrar os partos e as vacas que não emprenhavam ou as vacas que a gente tinha que descartar, a gente não conseguia apurar elas, né, nesse período, nessa transição, né, das águas para a seca. Então, o que acontecia? Elas viravam o ciclo da seca na fazenda, para depois elas engordarem nas chuvas para a gente poder abater. Então, as vacas ficavam aí de 9 meses até 1 ano a mais na fazenda, comendo e gerando gasto, né? Sim. E aí veio o confinamento. O confinamento, então, ele foi uma estratégia que foi criada para essas fêmeas que a gente não conseguia apurar, né? Então, como que era a situação na fazenda? Confinamento lá em torno de 2010, 2011? 2012. 2012. Ele começou a ser projetado e tudo em 2010, começou a rodar em 2012. Então, aí, o processo na fazenda era o seguinte, a gente tinha cria, a gente retia as fêmeas e vendia os machos, né? Então, esses machos que a gente vendia, colocava no mercado, eles passaram a ser recriados na fazenda para ser terminados no confinamento, né? Só que a nossa ideia era fazer esse confinamento para as fêmeas, né? Para descarte dessas fêmeas e engordar esses machos. Mas a ideia sempre foi crescer o confinamento. Então, quando meu pai fez a planta da fábrica de ração, da água, né, do encanamento, de coxo, de área para silagem, foi tudo pensado já para 10 mil cabeças estáticas. Né? Naquela época, quando começou o confinamento, foram 400 cabeças. Mas ele já tinha essa visão de 10 mil cabeças estáticas. Então, tudo no confinamento foi planejado para isso. Mas para a gente conseguir essas 10 mil cabeças, a gente precisava comprar gado de fora, né? A gente não conseguia produzir essa quantidade de machos para poder abater. E aí foi quando a gente entrou no projeto do melhoramento genético. Essa já era uma vontade do meu pai, ele sempre quis ter um rebanho PO. Hoje na fazenda vocês trabalham só com PO? Dentro da reprodução? É. Não, a gente tem o gado comercial. Tem o né? gado comercial. O gado comercial, que é o grande número da fazenda, é o comercial. E aí tem o rebanho PO da genética. Certo. Né? Então, esse rebanho, como que ele começou, Sara? Os produtores da nossa região tinham a mesma dificuldade que a gente para ter um acesso aos touros, né? Aos reprodutores PO registrados. E a IATF, ou a inseminação, ela requer uma estrutura que muitas vezes ela é custosa para o produtor. Né? Então, o criador muitas vezes não tem uma quantidade, não tem um giro ainda que permita ele construir uma estrutura para fazer esse tipo de serviço. Mas ele já tem a preocupação, né, com genética. E o produtor tocantinense, eu acho que ele tem uma particularidade. Eu acho que o criador tocantinense, ele entendeu o poder da genética muito mais cedo do que outras regiões, sabe? Então, é muito palpável isso daqui. Há 10 anos, quando eu cheguei, o gado do estado era 1.
hoje é outro, sabe? Todas as praças que você roda do Tocantins e com todo mundo que você comenta, né? Todo mundo tem essa visão do quanto o gado do Tocantins melhorou. É nisso daí que entra a questão dos 20 meses, 20 arroba, que o pessoal fala 20 e 20? Né? Então, Vocês fazem hoje quanto? é essa média, uma arroba por mês, Uma né? arroba por Desde o mês. nascimento. Então, 20 meses, 20 arrobas, 21 meses, 21 arrobas, Entendi. né? Então, a gente vai fazendo isso. E aí, esses produtores que tinham essa dificuldade para ter essa genética na região eram justamente os criadores de quem a gente comprava os bezerros, recriava e colocava no confinamento para terminação. Então, o projeto de melhoramento genético, ele veio para poder atender os criadores da nossa região, para a gente poder fornecer um touro de melhor qualidade, para eles produzirem um bezerro melhor, mais pesado, e ao mesmo tempo eles reterem na fazenda, né, as fêmeas com maior potencial de fertilidade, né, melhor habilidade materna, para realmente a gente poder melhorar a qualidade daquele rebanho ali da região, para a gente absorver esses bezerros ou o garrote, o boi magro. Né, na Há época. quantos anos vocês começaram, né, que vocês vendem aí a genética da fazenda? Há 12 anos. Né? Então, a gente já começou a trabalhar nesse projeto aí, foi 2011, 2012, ele foi junto com o confinamento, porque já teve essa visão, né? Meu pai já teve essa visão, ó, a gente vai fazer o confinamento, mas vai faltar gado. Então, vamos começar a fazer o projeto de melhoramento genético, daqui 2 anos a gente está entregando o boi, nós vamos demorar um pouquinho para começar a colher esses frutos, mas aí a semente já vai estar plantada, né? E deu muito certo. E essa visão, nós somos essencialmente criadores, né? Então, Sim. Depois veio a recria, veio a terminação, mas nós viemos da cria, né? A paixão da família é a cria. E eu costumo brincar que eu falo, ainda bem que o Luiz veio, que o negócio dele é recria e engorda, né? Para ajudar a gente. Mas, assim, o foco realmente, o começo de tudo é a cria, né? Então, e a genética é a sementinha da cria. Né? Então, é a forma mais barata que a gente tem de melhorar a produção, é a forma mais fácil que você tem de conseguir iniciar um processo para você melhorar os resultados dentro da fazenda. Excelente. E aí, a gente falando de tudo isso, eu me lembro, né, da prova de ganho de peso, porque duas etapas consecutivas aconteceram dentro da fazenda, Encontro da Natureza, e eu imagino que seja um processo muito difícil, porque você abrir as portas da fazenda para receber criadores de todo o estado do Tocantins, com genéticas, né, diferentes aí, e aí você me corrige se eu estiver errada, e por que vocês aceitaram esse desafio e como foi para vocês? Sara, para a gente foi muito gratificante, sabe? Porque quando nós recebemos o convite da Associação do Nelore, primeiro foi uma surpresa, né? Tá, mas assim, em meio a tantos criadores, por que aqui, né? Então, o presidente, na época, junto com o diretor técnico, que é o Zé Neto, que dá assessoria para a gente na fazenda, eles entenderam que a gente tinha uma estrutura que dava para alocar esses animais e que já era um trabalho que a gente fazia dentro da fazenda. Né? Então, eles tinham uma leitura de que esse tipo de trabalho a gente já fazia dentro da fazenda e era bem feito. Né? Então, eles tinham confiança para poder rodar essa prova lá. E quando chegou esse convite, meu pai falou, tá, mas a gente precisa entender como é que é. O que vai mudar na dinâmica da fazenda, como que é, né? Se os criadores estão abertos a mandar esses animais. Por quê? Existe uma prova que chama PENAT, né? O Programa de Touros Jovens lá na BCZ. Só que a gente tem que mandar esses animais para essa prova em Uberaba. Né? Então, você imagina, é um deslocamento muito grande. Né? Então, tem os custos da prova, tem o custo de deslocamento. Né? Pode chegar lá, acontece, né, de ter algum problema com o animal, ter que voltar. Então, a ideia era trazer essa prova, uma prova chancelada pela BCZ, uma prova oficial, para dentro do Tocantins, para os daqui, né, do Tocantins e dos estados adjacentes, poderem trazer esses animais para essa prova, né, sem ter que deslocar para Uberaba. Então,
essa foi a principal ideia da prova. E é uma prova muito completa, né? Porque além dela identificar os animais que têm mais potencial para ganho, a gente consegue identificar também a composição daquele peso do animal, né? Então, a gente consegue ver se aquele animal realmente ele tá ganhando peso e ele está ganhando em carcaça, em carne, né? Porque você tem alguns animais que podem ganhar peso, mas o peso deles não vai estar concentrado em carcaça, né? Em vísceras, em ossos e tudo mais. E essa prova permite para a gente identificar esses indivíduos que têm a melhor composição ali dentro daquele ganho em peso. E é uma oportunidade para o produtor também observar onde ele pode melhorar. Sim, essa é a maior sacada da prova. Né? Porque muita gente escuta falar assim, prova? Ah, é uma competição. Não, não é. Qual que é o objetivo? É a gente conseguir identificar ali os animais com maior potencial produtivo. Só que o raio-x do nosso gado que o criador recebe depois de participar dessa prova é muito interessante, porque ali na prova a gente tem acesso às maiores tecnologias de seleção. Né? Então a gente vai avaliar precocidade sexual, né? Se esse macho ele é um macho precoce, ele já sai dali jovem e apto para cobrir vaca-campo. Todos os animais que participaram dessa segunda edição, eles saíram da prova já com teste de precocidade sexual e o exame andrológico, né? Que é o que diz que aquele animal está apto à reprodução, positivos. Então, todos os touros que estavam ali já saíram dessa forma, né? Então, a gente tem acesso à genômica, né? Que é uma análise que olha ali o DNA, né? A gente tem a avaliação genética, que é o esperado daquele animal. E a genômica, ela vem para confirmar aquela avaliação genética. Então, está dizendo, olha, realmente esse animal tem os genes que na avaliação genética está dizendo que tem, né? Então, esse raio-x, esse diagnóstico do gado é muito interessante para o criador, né? Porque permite a gente fazer os ajustes finos ali. Então, o que eu preciso melhorar aqui, né? Então, vamos escolher para essa próxima safra, Sim. né? Porque a gente escolhe algumas características que a gente quer melhorar, né? Via acasalamento. Então, na próxima safra nós vamos fazer isso, isso e isso. Então, da primeira prova para a segunda, os criadores que participaram na primeira prova conseguiram fazer ajustes e os animais deles da segunda prova já eram animais ajustados aí. Então, a gente pôde ver essa evolução, né? Muito bom. Uma coisa muito interessante é que essa segunda prova agora foi o maior evento do tipo, né? Prova de ganho em peso, fora de Uberaba. Então, é o maior evento do país. Então, para o Tocantins, isso é muito importante. E exportar tecnologia, né? Exatamente. Genética daqui. Hoje, o criador ele não precisa sair do Tocantins para ter acesso a uma genética de ponta. Então, aqui no Tocantins, a gente tem diversos criadores que são preocupados com o melhoramento genético, né? Então, o criador aqui no Tocantins, ele está muito bem servido de gado PO, né? De gado que passa por um programa de melhoramento genético. Então, essa prova foi muito importante para mostrar para o Brasil o potencial que o Tocantins tem. Jaqueline, uma dúvida que fica. Há tantos anos que vocês trabalham com seleção genética, né? Há cerca de 12 anos aí, vocês têm toda uma história, realização de 2 provas de ganho de peso e por que só agora a realização desse primeiro leilão da Fazenda Encontro da Natureza? Sara, a gente se preparou muito para esse momento, né? Já era uma coisa assim que a gente pensava há alguns anos, né? Que ia chegar esse momento de fazer um leilão, de realizar um leilão. Mas a gente realmente queria estar preparado e entregar o melhor que a gente tinha para oferecer para o criador, né? Então, nós sempre fomos muito criteriosos com os touros que a gente comercializava. Então, realmente, a gente colocava ali o que tinha de melhor. Se eram 10 na safra, eram 10 que a gente ia comercializar. Não importa se a gente ia produzido 50, 60, 70. Tem defeito? Tira. Né? Tem qualquer questão? Tira. Né? Não é um animal que agrada? Tira. Então, a gente sempre teve muito isso de vender o que a gente queria comprar. Né? Então, quando a gente começou a conversar sobre o leilão, surgiu até o slogan, né, de criador para criador. Então, gente, vamos lembrar que nós estamos vendendo um produto de criador para criador. Então, a gente vai vender o que a gente tem de melhor, o que nós gostaríamos de comprar, o que nós usaríamos no nosso gado dentro da fazenda.
né? Dentro do nosso PO, dentro do nosso comercial. Então, a gente se preparou muito tempo. Então, quando a gente avaliou a safra e falou assim, olha, agora a gente tem uma quantidade de touros do padrão que a gente quer, né? Com as avaliações que a gente sempre buscou, agora é a hora de fazer o leilão. Porque nós sempre tivemos muito essa preocupação com a evolução genética, Sara, sabe? Então, hoje a gente tem ferramentas que permitem a gente evoluir muito rápido, mas nós nunca quisemos perder a essência do que a gente construiu lá atrás, né? Então, o nosso gado PO, ele foi construído devagar, né? Nós não cortamos processos, a gente veio integrando tecnologias dentro da fazenda, aos poucos, sabe? Mas sem perder aquelas características que tanto a gente buscava no gado, né? Então, fertilidade, habilidade materna, ganho em peso, produtividade, porque a gente tem que lembrar que o macho que a gente está comercializando como touro, ele é irmão da fêmea que vai ficar dentro da fazenda e vai perpetuar aquela genética. Sim. Né? Então, tem que ter um contraponto muito interessante nisso daí. E aí, a hora que a gente chegou no animal que a gente entendia, não, esse animal aqui, né, esses animais, eles vão produzir touros, né? Eles vão produzir, aliás, bois, né? Bezerros que vão virar bois para terminação. Mas eles vão deixar uma fêmea interessante também dentro da fazenda para reprodução, que é o que o criador busca, né? Para fazer essa reposição. Quando a gente conseguiu ter um número grande desses animais dentro da fazenda, então agora é hora de fazer um leilão. Né? Então, a gente nunca perdeu aquelas preocupações, né? Aquela atenção que a gente tinha no começo, mas hoje a gente entendeu que estamos preparados em números de animais, né? É muito mais do que comercial. Sim. É igual você falou, é aquele animal que vocês comprariam para dentro da fazenda de vocês. Vocês não estão interessados somente em vender, e sim com a qualidade daquilo que vai sair de dentro da Fazenda Encontro da Natureza. Para nós na fazenda, Sara, o melhoramento genético ele foi muito importante, sabe? Em todas as fases. Então, hoje a gente consegue mensurar a importância, né, do melhoramento genético, porque nós estamos em todas as fases do ciclo pecuário. Então, desde lá a cria, a recria e a terminação. Então, a gente consegue mensurar isso na cria, consegue mensurar isso na recria e na terminação também. Então, a gente quer fornecer para o nosso cliente um animal que ele atenda todas as fases do ciclo, né? E com muita responsabilidade, porque nós criamos gado comercial também. Sim. O nosso número grande é gado comercial. E é o que traz o retorno para dentro da fazenda, né? Então, a gente sabe a importância da gente ter um bom reprodutor e produzir bons animais para dentro da fazenda. Então, é um trabalho muito mais assim, de realização do que um trabalho financeiro. A gente realmente tem essa preocupação, a gente quer entregar o melhor possível para o criador. Excelente. Aproveito a oportunidade para deixar aberto para você fazer o convite para o pessoal participar com vocês no dia 5 de outubro. Fala para a gente horário, local, tudo, pro pessoal, para que o pessoal possa acompanhar. Naquela câmera ali? É. Então fica meu convite a todos vocês que estão aqui assistindo a gente. Dia 5 de outubro, às 12 horas, no Padre Cícero Leilões, em Porto Nacional, nós vamos realizar nosso primeiro leilão de touros Nelore Enco. Separamos o melhor da safra para vocês, né? Então, tem uma tourama que vai atender a todas as regiões aqui do estado do Tocantins e também de fora. Tá? Temos animais de diversos tipos para atender diversas necessidades do criador. E nós vamos estar presencialmente no Padre Cícero Leilões e transmitido também via YouTube, no canal da Estância Bahia Leilões, ao vivo, e também via aplicativo EBL Web. E nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores Ouro, que são Agricorte, Focus 360, Nutron Cargill, Dom Mário Sementes, Conexão Agrícola, MSD Saúde Animal e Padre Cícero Leilões. Eu espero todos vocês lá, dia 5 de outubro, às 12 horas. Muito bom. Jaqueline, eu quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho de excelência que vocês fazem. É icônico, né? Quando a gente está entrando na Fazenda Encontro da Natureza, todo mundo sabe que é lá só pela forma como vocês cuidam. Então, assim, a gente vê o cuidado de vocês desde a porteira ali, você já vê todo o cuidado que vocês têm, o cuidado que vocês têm com a imagem também, que vocês trazem como negócio. Você está, sempre que eu vejo você está
tá uniformizada. Então, parabenizar, assim, pela estética do negócio, pelo cuidado, pelo carinho, pelo empenho que vocês fazem e desejar muito sucesso no leilão. Obrigada, Sara. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aí por essa troca, né? É sempre muito bom estar com você. Você sempre faz perguntas muito interessantes que faz a gente pensar. E eu agradeço pela oportunidade e eu espero você lá no leilão. Muito obrigada.